Pedimos escusas a quem nos acompanha, tivemos um problema com a internet e retomamos agora o assunto com a Andiara. Andiara, por gentileza. Eu vou retomar então a quantidade de doses de vacinas recebidas no município, tá? Então nós recebemos em 19 de janeiro 330 doses, em 25 de janeiro 200 doses, em 2 de fevereiro nós recebemos mais 330 doses, que essa remessa se refere à segunda dose, né, dessa primeira remessa recebida em janeiro. E nesse dia 2 de fevereiro recebemos também mais 50 doses novas, né? Porque como nós vínhamos conversando aqui, todos os laboratórios que nós recebemos vacina até agora exigem a segunda dose. Então, quem recebeu a primeira dose, obrigatoriamente vai ter que receber a segunda dose, né? E nesse caso da Coronavac, então, a gente já recebeu essa remessa para garantir essa segunda dose. Sobre o tempo, né, entre uma dose e outra, né, a vacina do laboratório Butantan, a gente vai aplicar a segunda dose em 28 dias, que é o caso dessas 330 doses, por isso que agora nós já recebemos a segunda remessa. Já essas 200 doses que vieram do laboratório AstraZeneca Fiocruz, a segunda dose ela deverá ser feita em 3 meses ou 12 semanas, né? Ela tem um espaço de tempo maior. Nós esperamos que venha, né, para a gente poder completar o esquema vacinal. Porém, existem algumas especulações, digamos assim, de que talvez se opte por ficar na primeira dose só, mas isso nós não temos ainda definido, teremos que aguardar orientações do Ministério da Saúde, né? Então, quem que a gente vacinou com essas doses, né? Quem foram as pessoas elegíveis? Primeiramente, eu queria deixar claro que não foi Veranópolis que decidiu, né? Nós seguimos a orientação e seguimos a recomendação do Estado, que se baseou nas recomendações do Ministério da Saúde, né? Porém, a gente sabe que é difícil, mesmo assim, mesmo tendo as recomendações, mesmo tendo os grupos prioritários elegíveis, né? Não é uma tarefa fácil, né? E certamente causa questionamentos, cada um tem a sua opinião, né? Nós temos as nossas opiniões próprias, a população tem as suas opiniões e os seus julgamentos. Mas nós tentamos seguir o mais rigorosamente possível a recomendação feita pelo Estado do Rio Grande do Sul, né? E acredito que a maioria dos municípios tem seguido assim. Nós tivemos alguns municípios que decidiram por conta, né, adotar outras estratégias, eles estão sendo apontados pelo Estado, enfim, e estão tendo que rever as suas condutas. Então, nós não gostaríamos que acontecesse conosco isso, né? A gente sabe que a ansiedade pela vacina é enorme por todo mundo, né? E por nós também, profissionais, em vacinarmos a população o quanto antes, né? E talvez a nossa maior angústia é não termos essas informações tão precisas. Quando vai vir mais doses? Quando Veranópolis vai receber mais doses? Quando vai iniciar a vacinação dos idosos, né? Quando vai chegar a minha vez? E nós temos que dizer, vamos aguardar, todos serão vacinados no seu tempo, mas essa data exata nós não temos como garantir a ninguém nesse momento, né? Seguimos sob dependência do Ministério da Saúde, do Estado, e a Vanessa, né, acompanha, a gente recebe às vezes a informação no domingo de noite, que na segunda de manhã nós vamos receber doses e a gente tem que, né, organizar um transporte para ir correndo a Caxias, porque nós temos horário X para buscar e nos organizar. Então, tem sido assim a campanha, né? E nós estamos tentando levá-la da melhor forma possível, mais organizada e tranquila possível também.
Então, aqui, o nosso primeiro grupo, né, os primeiros veranenses, né, contemplados com as vacinas foram os idosos residentes em ILPIs, né, do Lar São Francisco e da Clínica Longevo. Então, foram todos vacinados, né, uma etapa concluída. Profissionais que trabalham nessas ILPIs, todos eles, desde o administrativo, cozinha, higienização, né, todos eles, todos os profissionais foram contemplados. Essa etapa também foi concluída, tanto do lar quanto da Clínica Longevo. A próxima etapa foi vacinar os profissionais de saúde em atenção direta ao paciente Covid-19. Então, aqui nós elencamos profissionais do hospital, profissionais da unidade Sentinela, motoristas da Secretaria de Saúde, que fazem o transporte através das ambulâncias, e os profissionais vacinadores das unidades de saúde e SFs, tá? Aqui, desculpem a falha, mas a etapa foi concluída também. Todos eles foram vacinados. O outro grupo, né, seguindo, foram os coletadores de suave de nasofaringe e orofaringe. Então, as pessoas que coletam exames, né, e aqui se incluem os laboratórios de análises clínicas do município, os farmacêuticos das farmácias que coletam os testes, que nós temos 2 aqui no município. Também nós vacinamos todos e a etapa está concluída. A etapa seguinte é a atenção básica e atenção primária. Então, todos os profissionais que trabalham, que atendem SUS, Serviço Único de Saúde, porque se entende que aqui toda a população com condições ou não de acessar o sistema de saúde são atendidos, né, na nossa rede de atenção básica. Então, a etapa foi concluída também. Agora, a etapa que está em andamento é a vacinação de consultórios e ambulatórios, né? Então, aqui eu tenho até a recomendação bem detalhada, depois eu posso, né, podemos repassar, né, à Câmara de Vereadores, se assim acharem por bem, né? Mas são os consultórios e laboratórios e clínicas, né, onde os profissionais de saúde estão vinculados e que atendem ao público em geral. Então, aqui nós iniciamos com os médicos, né, os médicos da rede privada, secretárias, auxiliares e os odontólogos, né, os dentistas, as suas ACDs, né, e as suas secretárias, porque são profissionais que estão altamente expostos à geração de aerossóis e à contaminação, então, pelo Covid, tá? Hoje nós continuamos, né? Hoje nós vacinamos esse grupo, ontem, hoje, né? Mas nós ainda não finalizamos. Então, depois, lá no final, eu vou passar os números. Então, são profissionais ainda que nós estamos buscando, né? E abrindo, então, para vacinação. Depois, os odontólogos, a gente vai abrir, então, para fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, enfim, os outros profissionais da saúde que não são menos importantes, né? Que também são linha de frente, que também atendem, né, as pessoas e que estão à disposição da comunidade para esse tipo de atendimento em saúde. E nós estaremos, então, vacinando, né? Que vai incluir também, então, a finalização dos consultórios e ambulatórios e depois os demais profissionais da saúde, que também vai incluir farmácias, atendentes de farmácia e todo esse público vinculado também a estabelecimentos de saúde, tá? As etapas subsequentes, então, após os profissionais de saúde, né, conforme, então, indicado pelo Estado, são os idosos acamados, idosos em faixas etárias de 75 a 79, 70 a 74, enfim,
pessoas com comorbidades, obesidade grave, trabalhadores da área da educação e assim vai. Pessoas com deficiência institucionalizadas, sistema prisional, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência permanente, força de segurança e salvamento. Aqui houve uma solicitação para a gente abrir a vacinação para os bombeiros, né, aqui no município, é bom esclarecer, porque hoje eles fazem aqui o nosso atendimento pré-hospitalar, como nós não temos SAMU, porém Porto Alegre não autorizou, nós fizemos essa reivindicação, e eles entenderam que não seria o momento, pois eles têm um grupo específico que entraria aqui, né, e que daqui a pouco, se os bombeiros de Veranópolis fossem vacinados, outros municípios poderiam requerer, e nós não conseguimos, então, a liberação para esse grupo, infelizmente. Caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, metro ferroviário, trabalhadores portuários, transporte aéreo, que não é tanto aqui a nossa realidade, né, enfim. Vamos seguindo, então, essa lista, essa relação de prioridades, conforme, né, o Estado for liberando, abrindo e nos enviando doses. Tá? Hoje, nós encerramos o dia, por exemplo, e nós temos somente mais 25 doses disponíveis. Então, a gente realmente está finalizando o estoque recebido e a gente não tem previsão para mais doses por enquanto. Então, nós estamos restritos, nós temos poucas doses, né? E nós também ficamos com o coração apertado, porque a gente não quer escolher, né? A gente não gostaria de estar escolhendo. E no momento que a gente abrir para um grupo maior e nós temos poucas doses, como é que a gente vai proceder, né? Então fica sempre essa dúvida, né? E essa tentativa de sermos o mais justo possível dentro do que nós temos de realidade. O que nós adotamos então como estratégia, né, do município? A aquisição também de seringas e agulhas, né, para aplicação dos imunobiológicos, porque nós recebemos a informação ainda no final do ano passado que poderia ter vacina e poderia não ter seringas. Então nós acabamos fazendo uma compra de seringas e agulhas, né, para estarmos tranquilos de que não faltaria insumo, né, e também estaríamos adquirindo por um preço justo, né, porque o ano passado tivemos o exemplo de máscaras e outros EPIs que tiveram um aumento enorme, né, e nós não queríamos ter que pagar daqui a pouco um valor acima do valor de mercado. A gente revisou toda a nossa rede de frios, que são as câmaras frias de armazenamento, então, de vacinas, porque talvez vocês acompanharam, né, Rio de Janeiro teve uma questão parecida, que eles tiveram uma perda de doses de vacinas por armazenamento, né? Então seria também algo muito ruim se acontecesse isso aqui. Então nós fizemos revisão e manutenção de todas as câmaras de vacinas das nossas unidades, né? E nós fizemos também um encontro preparatório com todas as equipes de atenção básica, que foi no dia 20, para a gente falar, então, sobre toda essa logística e estratégias da campanha que iniciou e que a gente sabe que vai ser longa, né, que vai se estender pelo ano de 2021 e talvez mais, né. Então, fizemos esse momento com os nossos funcionários também. Aqui, então, eu já explanei as doses recebidas e as doses aplicadas. Então, até hoje, às 4h30 da tarde, nós aplicamos 57 doses em idosos de LPIs, 34 doses em profissionais de LPIs e 464 em profissionais de saúde do hospital, clínicas, atenção básica, odontologia. Falo aqui da odontologia, envolvendo não só os dentistas, mas secretários, ACDs e tudo mais, tá?
O hospital, as unidades básicas, isso está muito claro na recomendação, que além dos profissionais que atuam, né, diretamente no atendimento ao paciente, os profissionais da cozinha, da higienização, das portarias, do administrativo, também deveriam ser contemplados, porque se entende que se tiver um surto de Covid dentro do administrativo da Secretaria da Saúde, nós teremos prejuízo ao andamento, né, de toda a Secretaria. Se nós tivermos um surto de Covid no administrativo do hospital, o hospital não vai conseguir prestar o atendimento, porque o administrativo também faz todo um papel importante e que talvez a gente não veja, né? Mas que estão ali trabalhando muito também desde o início. Então, eu ouvia já algumas questões assim, mas tal pessoa trabalha no administrativo, ela não tem contato com o paciente. Ela não tem, mas ela gerencia tantas coisas que precisam acontecer para o cuidado do paciente acontecer de fato, que elas estão sim contempladas na recomendação de vacina e nós seguimos então essa determinação também, tá? Aqui eu só quero finalizar com um quadro, né? Uma figura, na verdade, representativa lá de 1796, né, quando se iniciou a vacinação da varíola. E lá, na época, eles utilizaram matéria-prima, insumos inoculados em bovinos, né, para elaborar essa vacina. E as pessoas, na época, estavam apavoradas, porque achavam que, ao fazer a vacina, elas poderiam se transformar em meio humanos e meio animais, né? Isso causou pânico na época, né? E um certo receio em fazer a vacina. 200 anos depois, né? Em 2021, a gente recebe muito disso nos WhatsApp, né? E no Facebook, com a informação de que o jacaré é representativo, né, pessoal, mas de que a vacina vai provocar mutação, que a vacina vai trazer doença, que vai incorporar o nosso código genético e que nós poderemos desenvolver coisas tão esdrúxulas que a gente poderia até virar jacaré, né? Então, isso não é verdade, né? Nós estamos em outro momento da ciência, né? Todas as vacinas que nós recebemos, elas foram aprovadas pela Anvisa, elas passaram por critérios bem específicos. Certamente, nós agora teremos, sim, essa nova fase, que é a fase de utilização delas em grande escala e que, sim, nós ainda estamos em estudos, né? Nós vamos poder avaliar melhor tudo isso a partir de agora, mas nós temos que acreditar, né, na ciência, acreditar que as vacinas vão poder nos auxiliar para podermos sair dessa, né? Podermos retomar as nossas atividades com o tempo, né? Porque a gente percebe até pelo Sentinela o quanto nós tivemos de casos positivos essa semana aqui em Veranópolis. Então, a impressão que dá é que a vacina está aí, eu posso sair, eu posso fazer festa, eu posso deixar de usar máscara. Não, o caminho é muito longo, né? E para a gente poder chegar nesse nível, nós teremos que ter 90% da nossa população vacinada. Então, temos um longo caminho pela frente. E a gente conta, assim, com a colaboração, com o know-how de vocês também nesse processo para que a gente tenha êxito, né? Que nós possamos ser uma cidade de destaque novamente em cobertura vacinal, né? Em adesão, na nossa estratégia e também em compreensão, né? Porque nós temos que compreender e ter paciência de que o momento de cada um vai chegar, mas que não depende só da gente,
né, que nós dependemos de toda uma estrutura de país e até de mundo, né, porque os insumos não são produzidos no Brasil, eles vêm de fora, enfim. Então, temos ali um longo caminho pela frente. Acho que é isso, pessoal. Não sei se eu consegui esclarecer, né, alguma coisa, se eu pude colaborar. Eu estou sempre à disposição na Secretaria da Saúde, na Vigilância Epidemiológica. A gente atende muitas ligações todos os dias, tá? Eu até esqueci de colocar aqui, mas eu quero registrar, né, que nós criamos um e-mail também, que é o covid@veranopolis.rs.gov.br, para as pessoas poderem nos enviar dúvidas, né, questionamentos sobre se é o meu momento de vacinar, dúvidas em relação à vacinação, ao Covid. Nós criamos também esse canal de e-mails, né, que a gente também pode responder. Certo? Muito bom. Gentileza, Diara. Eu só queria aproveitar a oportunidade, tomando a palavra, né, agradecer a Andiara por essa apresentação e contribuir um pouquinho com o que ela disse, assim, em dizer para a comunidade, né, que nós estamos trabalhando de uma forma extremamente transparente desde o início da pandemia, desde meados de março de 2020. Não seria diferente nessa etapa de enfrentamento pandêmico, né, muito pelo contrário. Nós temos uma equipe extremamente comprometida, engajada, que respeita o código de ética, tá? E que quer fazer uma campanha espetacular, né? Diariamente a gente recebe solicitações de dúvidas, de esclarecimentos, acusações, né? Estão furando a fila, não estão furando a fila, de que forma vocês estão conduzindo. Então, vejam que nós estamos aqui realmente de coração aberto para dividir com todos os munícipes da nossa cidade que, sim, nós temos regras a serem seguidas, nós estamos nos embasando totalmente numa nota técnica informativa do Estado. Talvez a gente também não concorde com tudo que esteja nessa nota, mas cabe a nós, como profissionais da saúde, estar seguindo, né? E em casos pontuais a gente sempre busca estreitar a comunicação junto ao Estado, faz questionamento, esclarece a dúvida e procura dar o retorno, né, à comunidade. Se em algum momento ficou alguma dúvida ou algum questionamento, peço que as pessoas façam contato conosco, né? Nós estamos praticamente todos os dias à disposição. Os nossos telefones também estão à disposição da comunidade. Passem na secretaria, venham conversar conosco. A gente entende que a pessoa que é leiga, que não está totalmente engajada nesse processo, tem dúvidas, sim, é natural que isso aconteça, mas eu realmente gostaria de pedir para a comunidade que, antes de disseminar uma informação incorreta, que possa esclarecer essa informação, tá? Eu acompanho grupos de secretários do Estado, do Rio Grande do Sul todo, e eu posso afirmar para vocês que Veranópolis, mais uma vez, está conduzindo da melhor forma possível esse contexto, essa etapa da pandemia, tá? Teve vários municípios que realmente não seguiram a nota orientativa, a nota técnica, hoje estão respondendo junto ao Ministério Público, e nós não queremos conduzir dessa forma, muito pelo contrário. Eu acho que essa é a nossa missão, né, como profissionais vinculados à Secretaria da Saúde, no combate a esta pandemia. E é uma etapa ainda, né, bem difícil para nós, porque, como a Andiara colocou, muitas vezes a gente tem que contar o número de doses e tentar selecionar quem é o grupo prioritário. Então, a gente pede a compreensão da comunidade e, realmente, todos serão vacinados. Uns mais rápido, outros, né, vão ter que aguardar um pouquinho, mas, em caso de qualquer dúvida, nós nos colocamos à disposição para esclarecimentos. Eu lembrei de uma informação, algo que a gente vinha conversando antes, né? Da possibilidade de divulgar listas nominais, né? De quem foi vacinado ou não. Olha, infelizmente nós não podemos, tá? Nós temos uma lei de sigilo de dados, né? Que na verdade rege todos os estabelecimentos de saúde, e essa lei nos proíbe divulgar nomes, né, ou informações sobre pacientes
se não autorizado por eles, né? Mas nós temos todas as listas, tá, arquivadas na secretaria com os nomes, né, enviados pelas instituições, pelo hospital, pelos locais de trabalho, comprovando de que aquela pessoa realmente faz parte do quadro, porque caso nós tenhamos, né, que responder de alguma forma, nós também estamos respaldados. Então, nós não podemos divulgar, mas nós temos, né? Agora, claro, se alguma pessoa agir de má fé, né, que criar alguma situação que a gente também, nós também não somos polícia, nós não temos poder de polícia, a gente também acredita na boa fé das pessoas, né? Então, também talvez fuja, né, da nossa alçada. Mas dentro do que nós podemos cobrar e dentro do que nós temos né, pernas para alcançar, a gente está fazendo. Bom, lembrando a quem nos assiste que foi uma decisão em conjunto de todos os vereadores. Estão aqui presentes a vereadora Mara, a prof. Maria, o vereador Mazeto, o vereador Aristeu, vereadora Adri, vereador Chumbinho, vereador Costa, e está chegando o vereador Itiko Mioto. Foi uma decisão em conjunto de todos os vereadores de nós darmos essa largada. Esse nosso primeiro encontro, secretária Vanessa, é um encontro piloto. Então nós pedimos desculpas a vocês também por alguma falha que tenha acontecido. As pessoas que nos assistem também, que tenham um pouco de paciência. Dizer que eu, como conheço o trabalho de vocês, eu não tenho medo nenhum em afirmar que nesse período todo de pandemia, vocês são as pessoas certas no lugar certo. E nesse momento aqui nós abrimos para os vereadores que quiserem fazer algum questionamento, a gente pede por gentileza que venham até a tribuna. Vereador Mazeto, por gentileza. Saudando o excelentíssimo presidente Cristiano Dalpai, gostaria de saudar a secretária da Saúde, Vanessa Andiara, os demais colegas vereadores e quem nos acompanha via transmissão ao vivo. Alguns questionamentos surgiram durante a apresentação, Andiara, são questões bem simples, mas que a população nos pergunta na rua. As pessoas que foram vacinadas até agora, alguma delas apresentou alguma reação, alguma coisa assim nesse sentido? Porque as pessoas perguntam, né? A gente gostaria de passar isso. Outra questão que surgiu também, no teu material não vi, mas as pessoas acima de 79 anos são o próximo grupo, ou não serão vacinados de 79 em diante. E sobre a nova variante do coronavírus, Veranópolis está acompanhando, não está? Porque a gente vê que os números crescem rapidamente e a gente sabe que essa nova variante ela tem uma transmissibilidade muito alta, né? Então a gente também se questiona e é questionado se de repente Veranópolis também já não tem essa nova variante. Então esse é o meu questionamento e agradeço. Antes de terminar, gostaria de parabenizar teu nome, Vanessa, como secretária da Saúde, que estenda a todos os demais funcionários e equipe da Secretaria da Saúde pela magnífica condução durante esta pandemia. A gente sabe que é uma questão difícil, nova para todo mundo, mas que foi enfrentada com muita dedicação e nos orgulha pelo trabalho prestado por todos. Muito obrigado. Bem importantes, Mazeto, as questões, né? E acho que é isso que a gente quer, né? Responder o que a comunidade quer saber, né? E o que surge de dúvidas entre as pessoas e que, né, porventura não chegam até nós. Sobre reações adversas, né? Está previsto em bula já das 2 vacinas as reações adversas. Uma delas é mais reatogênica do que a outra, então um laboratório realmente ele tem um potencial de desenvolver mais reações adversas e isso a gente percebeu aqui em Veranópolis também. Nós temos tido sim reações adversas, mas todas elas até o momento reações já previstas, né, já contempladas em bula, muito semelhantes às reações que a gente vê na vacina da influenza também. Então, nós não notificamos ainda nenhuma reação grave, né, que a gente tenha que ter se preocupado, né. Então,
nós estamos notificando. Eu aproveito também para dizer que quem se vacinou e apresentou alguma reação mais intensa, né, que tenha durado mais que 2 dias, ou que tenha sido algo que tenha feito com que a pessoa ficasse mais prostrada, digamos assim, que atrapalhasse as suas atividades diárias, ela pode procurar a vigilância epidemiológica, que nós faremos a investigação e a notificação. Tá? Mas a gente espera que em torno de 20% a 30% das pessoas vacinadas tenham, sim, algum tipo de reação adversa. Grupo de acima de 79 anos, né? Então, finalizando os profissionais de saúde, a gente vai iniciar a vacinação dos idosos acamados. Essa é a perspectiva, né? Depois dos idosos acamados, a gente passa para o grupo dos idosos acima de 80 anos. Depois disso, a gente vai para os idosos dos 71 aos 79. E depois dos 61 aos 69 e dos 50 aos 60. Então, a princípio, as pessoas acima de 50 anos serão todas contempladas no seu devido tempo. Tá? Sobre a nova variante, Mazeto, que pergunta difícil. Né? Eu acho que nem os cientistas sabem nos dizer ainda, né? Mas a gente tem sim já umas 4 novas variantes, tá? Que elas foram diagnosticadas, né? Digamos assim. Nós temos a variante do Amazonas, que é algo que está muito próximo da gente e que nos preocupa. Eu até li algumas coisas no final de semana e segunda-feira eu cheguei triste na secretaria e a Vanessa me perguntou: o que tu tem, Andy? Eu estou preocupada porque daqui a pouco, né, nós teremos uma nova variante e a gente não sabe se a vacina vai proteger contra ela ou não. Ela tem um poder maior, né, de infecção e a gente não sabe, né, o poder de agravamento ainda que ela tem ou não. Se ela infectar mais pessoas, mas ela for mais leve, ok, né? Agora, se ela infectar mais pessoas e essas pessoas agravarem, aí nós teremos um grande problema em nossas mãos e que nós ainda não temos nada oficial, nenhuma definição. A gente recebeu um material ontem, né, falando um pouco sobre isso, mas ainda algo muito superficial. E nós teremos talvez mais oportunidades para falar sobre isso. Vereador Vanderlei Chumbinho. Boa noite, excelentíssimo presidente Cristiano Valduga Del Pai, colegas vereadores, nossa secretária Vanessa, Angeli. A minha pergunta, questionamento é, quando o nosso presidente falou, a gente conversou com algumas pessoas na rua, é o seguinte: a pessoa, ela já passou a Covid, ela já pegou, ela já está bem, e aí ela está nesses grupos prioritários e ela toma a vacina. Não seria, porque uns dizem que tantos meses depois você pode pegar novamente. Não seria importante, então, você passar para uma outra pessoa que ainda não pegou o Covid, pela questão da proteção, deles falarem que se a pessoa já passou o Covid e ela tem uma certa imunidade, então essa pessoa ela vai tomar a vacina no lugar de uma pessoa que ainda não pegou a Covid? Então, isso é um primeiro questionamento. Segundo questionamento é a respeito das pessoas que têm cirurgias marcadas. A gente sabe, né, pela questão da Covid, quantas cirurgias foram desmarcadas. O questionamento das pessoas, para mim, é o seguinte: essas pessoas, elas vão seguir, vocês da Secretaria vão seguir um protocolo, uma projeção de quem está na frente continua, tipo, a pessoa está lá 6 meses esperando, mas assim que for liberado, tem alguma sugestão que se diminui a questão do vírus em Veranópolis, essas pessoas já vão ser chamadas para fazer essas cirurgias que estão na fila de espera? Então, são esses 2 questionamentos. Parabéns, Vanessa, Andy, pelo todo o trabalho que vocês fizeram em frente à nossa Secretaria de Educação, de Saúde, e desejamos a todos uma boa noite. Eu respondo a questão da vacina e a Vanessa das cirurgias. Sobre a vacina, né?
Então, realmente, quem passou pelo Covid, essa pessoa ela adquire algum tipo de imunidade, isso a gente sabe que é fato. Porém, essa imunidade, o que se tem visto nos estudos, que ela é transitória, que ela não é uma imunidade tão longeva, tá? Tanto que nós já temos visto várias situações de reinfecção. Pessoas que contraíram o vírus, curaram, e alguns meses depois se contaminaram novamente. Então, como nós não temos como avaliar se essa pessoa que passou, quanto imune ela está, o Ministério da Saúde, no seu protocolo, ele orientou que sim, que todos sejam vacinados, Claro que quem teve Covid vai se vacinar 4 semanas após o início dos sintomas, não é algo imediato. Mas eles entram sim no rol de pacientes a serem vacinados, porque nós não sabemos o quanto tempo, qual o período exato dessa pessoa continuar imune, tá? Se imagina que seja entre 60 a 90 dias. No início se falava em 6 meses, Agora a gente já tem visto reinfecções em 60 dias, 90 dias. E dessa forma, porque a vacina, na verdade, ela traz uma imunidade mais duradoura, é o que se espera, do que a própria infecção. Por isso que elas são contempladas, sim, E essa questão gera dúvidas, porque tem até mesmo alguns profissionais que acham que não concordam muito com isso, mas a orientação do Ministério é vacinar. Sobre os procedimentos, a gente tem vários tipos de procedimentos. A gente tem procedimentos eletivos, de urgência e emergência, temos cirurgias gerais, cirurgias ortopédicas, entre outras. Por incrível que pareça, mesmo sendo um ano pandêmico, em 2020 o hospital realizou 95 procedimentos cirúrgicos, tá? Então é um número significativo, sim. Afirmo a vocês que estamos em processo de negociação com o hospital. Essas últimas semanas já nos reunimos algumas vezes com os municípios que são referenciados à nossa instituição. E nós temos apenas em torno de 50 procedimentos de cirurgias gerais em fila reprimida. Mesmo sendo um município de 26 mil habitantes, nós somos um dos municípios com menos fila reprimida em cirurgias eletivas. Isso eu me refiro a cirurgias de um modo geral, tá? Claro que cirurgia ortopédica é uma demanda mais significativa, Então, nós temos, sim, pacientes aguardando em fila reprimida, e a oftalmologia, que hoje é um dos grandes problemas para o município de Veranópolis, desde a consulta oftalmológica, que a fila é extremamente imensa, e também procedimentos como catarata, que é um procedimento mais comum que vocês devem ser questionados, Então, assim, cada uma dessas especialidades nós temos uma referência pactuada pelo SUS. Nova Prata atende cirurgias de catarata, que é a nossa referência para oftalmo, tá? Então, realmente, sim, os pacientes foram prejudicados em 2020 devido ao contexto. Possivelmente, em 2021, essas cirurgias já estão sendo retomadas, Então, eu peço a compreensão da comunidade. Mas as cirurgias gerais que são realizadas no município de Veranópolis nunca pararam, elas estão continuando, Então, de acordo com a nossa cota mensal, nós estamos regulando, enviando ao hospital, e o hospital está fazendo, então, o agendamento desses procedimentos. Também temos média complexidade em ortopedia, que é a nossa referência é Bento Gonçalves, e a alta complexidade em traumato-ortopedia, que é Farroupilha, tá? Também tiveram prejuízos devido ao contexto em 2020. Agora já estão retomando, as avaliações desses pacientes, os médicos estão solicitando exames para posteriormente fazer o agendamento desses procedimentos. Então, eu acredito que aos poucos, as cotas vão ser retomadas, os pacientes estarão sendo chamados para serem avaliados, então, junto aos especialistas. Mas um indicador bem significativo é esse, de 95 procedimentos eletivos. O Hospital de Veranópolis nunca parou, Então, hoje nós temos uma fila de cirurgia geral de em torno de 50 a 60 pacientes. Isso é um dado muito bom, Porque desde que eu entrei na secretaria, os dados eram bem mais significativos,
me refiro à fila reprimida, e nós estamos trabalhando muito para tentar diminuir. A oftalmo, que é uma especialidade que muitos de vocês são questionados, né? Sim, hoje é um dos nossos maiores desafios. Nós já estamos pensando em algumas estratégias, tá? Para que a gente possa solucionar, então, essa fila reprimida. Vereadora Adri Parisi. Boa tarde Cristiano, presidente da Câmara, demais colegas, boa tarde Vanessa, Andiara, prazer tê-las aqui. Eu, na verdade, só gostaria de esclarecer, tirar uma dúvida, se a equipe da assistência social, se elas se encaixam, né, nos demais equipes da saúde, né, nos outros profissionais da saúde, né, porque vejo, claro, acompanhava anteriormente, mas acompanho agora também, eu vejo que é uma das, até eu digo das secretarias e dos serviços, eu acho que mais tem pessoas circulando, né, em torno de 300 a 400 atendimentos mensais entre todos os serviços, né, então vejo assim que se pudesse, né, abranger também as assistentes sociais, enfim, as equipes, eu acho que seria bem importante também nesse momento. Na verdade, houve uma solicitação ao Estado, né, porque ele não deixa claro, assim, em qual grupo se incluiria as equipes de assistência social, né? Então, houve uma reivindicação para que eles esclarecessem para nós em qual momento, mas vai acontecer sim, tá? Eles serão incluídos, eu acredito que não vai demorar tanto, tá, Adri? Meu vice-presidente, vereador Aristeu Caron. Boa noite, presidente, a todos os colegas, secretária, Diara. Mas por curiosidade, é um tempo bem curto, foram poucos dias a primeira vacinação, mas por acaso alguém desses vacinados pegou o Covid depois de ser vacinado nesse curto espaço de tempo? Eu sei que é uma pergunta meio estranha pelo pouco espaço de tempo, mas sim é uma curiosidade, vamos dizer assim, ou que já nesse pouco tempo, então, a vacina sim foi bem eficaz. Muito obrigado. Então, é interessante essa pergunta, tá? Nós tivemos, por incrível que pareça, uma pessoa que ela fez a vacina, ela iniciou com alguns sintomas, a gente achou que seria a reação à vacina e era Covid, né? Mas aí, isso não é por falha vacinal, né? Na verdade, é como a gente tem a experiência da vacina da gripe. A pessoa estava com o vírus incubado, né? Fez a vacina e no dia seguinte essa infecção se manifestou, né? Então, nós tivemos algo bem assim, inusitado, a gente não esperava, né? Mas é passível, sim, né? Então, nós tivemos uma pessoa positivada por Covid, mas foi um dia só após a vacinação, então não foi nenhum tempo hábil para a vacina ter o seu efeito, o organismo desenvolver a imunidade, a gente poder avaliar essa eficácia da vacina, digamos assim, aqui no nosso município. É importante reforçar que o que se espera, tá, também da vacina, não somente que não haja doença, né, que a pessoa não se contamine, mas que se ela se contaminar, ela tenha sintomas muito leves, né, e também que não haja internação hospitalar. Então, não é que não se espera que ninguém se contamine, o que se espera é que nenhum paciente tenha um desfecho grave, né, que vá para hospitalização e óbito. Então, isso já é previsto nos estudos. É possível, sim, que alguém se contamine, tá? Está esperado, está previsto, porque nenhuma vacina tem uma eficácia de 100% contra a infecção pura, né? Digamos assim. Que dado surpreendente. Para comentar, né, nesse questionamento que foi bem interessante mesmo, né? Acho que é uma dúvida que todos nós tínhamos, inclusive.
Mas, assim, reforçar, né, junto à comunidade que qualquer sintoma respiratório, né, as pessoas que estão no grupo prioritário, que não fiquem na ansiedade de quererem receber a vacina e daqui um pouco esqueçam de comunicar que estão com algum sintoma, né? Então, é bem importante que as pessoas tenham essa consciência, que se estejam no grupo prioritário e estão com sintomas respiratórios, que procurem atendimento, né? Que expliquem lá para o médico da unidade sentinela. A gente vai estar também acolhendo, orientando, esclarecendo, mas que as pessoas não fiquem com o receio de deixar de vacinar, né, devido aos sintomas. Muito pelo contrário, que as pessoas que apresentarem algum sintoma respiratório busquem atendimento antes de fazer a vacina. Senhores vereadores, mais algum questionamento? Olha, no meu ponto de vista, por esse evento piloto que nós tomamos a decisão em conjunto de fazermos e teremos um próximo na semana que vem, alcançamos o nosso objetivo. Eu pediria nesse momento que a vereadora Mara Garibe Gusso tomasse a tribuna e fizesse o encerramento e o agradecimento à secretária Vanessa e à Andiara. Alô. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, Cristiano Valduga Dalpai, aos nossos colegas vereadores, à secretária Vanessa, à Andiara, ao povo que nos assiste pelas redes sociais. E esse é um momento único, eu digo, para nós, vereadores, de que nós podemos repassar para a nossa população, como seus representantes, algumas das dúvidas, questionamentos, algumas questões que eles, até por um certo receio, ou de uma maneira até de não poder chegar até vocês e poder nos procurar para poder resolver. Nós agradecemos muito vocês. Agradecemos por hoje e agradecemos por todo esse ano que nós passamos. Eu falei no meu último pronunciamento aqui na tribuna que eu pouco ocupo a tribuna, mas eu fiz um agradecimento muito grande para vocês, funcionários da saúde. Eu digo que eu não sou de usar muito a palavra gratidão, porque eu acho que ela é uma palavra onde reforça o sublime, a força. Mas eu uso a palavra gratidão para vocês, funcionários da saúde, por todo o empenho, por toda a dedicação, por toda a transparência que vocês trabalharam durante todos esses anos. Esses dias, eu digo. Não foi fácil, a gente sabe que não foi fácil. A gente acompanha, a gente busca, a gente vai até vocês. E nós pedimos à nossa população que tenha calma nesse momento. Porque uma luz no final do túnel a gente está enxergando para poder clarear a nossa vida. Então, devagarinho se vai chegar. Não vamos chegar com muita sede ao pote, porque essa divisão não cabe a nosso município. É uma questão de Estado. O Estado é que disciplinou isso para vocês e que vocês vão ter que cumprir. E nós estamos aí, junto com vocês, para que reforce, que a gente consiga compartilhar as informações com vocês, com a nossa população. Muito obrigada por vocês estarem aqui, nesse momento, junto conosco. É bem importante para nós. E queremos agradecer o Cristiano também, pela oportunidade, como presidente, de ter conduzido dessa maneira, de a gente criar um elo entre as secretarias e nós, vereadores, para podermos sanar as dúvidas que a nossa população tem, porque ali na rua são a nós que eles procuram também. Então, muito obrigada a Vanessa, a Andiara, ao Cristiano também, e a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Que tenhamos um excelente mês, né? Que tenhamos uma excelente semana. Boa noite a todos. Muito obrigada.